O estudo de súmulas do direito constitucional, eu tenho aqui temas relevantes que podem ser cobrados em provas de concurso. E também esse estudo que hoje eu vou abordar com vocês, também pode enriquecer também o conhecimento, né, que vocês queiram aprender na área do direito constitucional. Isso é, estudando algumas decisões, precedentes, jurisprudências que mais são cobrados, recorrentes em concursos públicos, e também pode ser também usado também como conhecimento para uma causa. Você que é advogada, possa aparecer para você e você usar esse estudo que eu vou lhe aplicar hoje e você usar, né, no seu trabalho, na sua labuta profissional como advogado, né? Bom, nós temos uma decisão, né, que trata da seguinte maneira: a responsabilidade civil, né, a responsabilidade civil de jornalistas ao divulgar notícias sobre figuras públicas ou assuntos, né, de interesse social. Bom, só ocorre, né, em casos de dolo ou culpa grave, né, que buscam a caracterização que é chamada de caracterizado o assédio judicial, ou o jornalista réu poderá requerer a reunião de todas as ações no foro, né, de seu domicílio. Bom, temos um julgado né, da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Roberto Barroso, em 22 de 5 de 2024, informativo 1138. Assim fala. Bom, constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalistas ou órgãos, né, de imprensa, buscando, né, uma dificultar a sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Isso caracterizando o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. A responsabilização civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave, uma evidente negligência profissional na apuração dos fatos, certo? Temos um outro caso também aqui discutir, de relevância e importância constitucional. É o seguinte: bom, é possível a presença de símbolos religiosos em espaços públicos pertencentes ao Estado, nas hipóteses em que se busca representar tradição cultural da sociedade brasileira. Temos aqui um julgado do ministro Cristiano Zanin, julgado esse que sai em 27 de 11 de 2024, que gera uma repercussão geral mediante o tema, né? E o informativo partiu do 1160. Quero aqui ler para você. A presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Tem outro tema aqui a tratar com vocês. São constitucionais os dispositivos incluídos pela Emenda Constitucional 20 de 98
e pela Emenda Constitucional 41 de 2003, isso já é um outro tema tratando com vocês, que submeteram os magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. Bom, isso aqui foi o informativo 1094, e nós temos aqui como relator o ministro Gilmar Mendes, né? E assim foi tratado. São, né, constitucionais, formal e material os dispositivos incluídos pela Emenda Constitucional número 20 de 1998 e pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, na parte em que submeteram os magistrados ao regime de previdência social comum aos servidores públicos. Tem um outro tema que eu quero tratar com os senhores também. É constitucional a Lei Complementar 152 de 2015, de autoria parlamentar, que aumentou para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória dos magistrados. Não há reserva de iniciativa do Supremo para a regulamentação da idade de aposentadoria compulsória dos magistrados. Bom, essa tese, segundo os argumentos, é uma tese fixada pelo STF. Não se submete à reserva de iniciativa à Lei Complementar Nacional que, regulamentando a Emenda Constitucional número 88 de 2015, fixa em 75 anos a idade de aposentadoria compulsória para todos os agentes públicos, titulares de cargos efetivos ou vitalício. Essa decisão, ela saiu da decisão do relator ministro Roberto Barroso, em 22 de 5 de 2023, pelo informativo 1095. Quero tratar aqui mais outro tema com os senhores e senhoras, que é o amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Bom, o amicus curiae não possui legitimidade, isso é o argumento que está na decisão, para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, não cabem embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade interposto por amicus curiae, sendo inaplicável o artigo 138, parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Essa decisão saiu do ministro Alexandre de Moraes, foi um julgado em 5 de 12 de 2022 e foi publicado em 16 de 2 de 2023. Bom, quero trazer mais um outro tema de relevância e importância para os senhores e senhoras, que é o seguinte. Bom, as ações que pedem o fornecimento de medicamentos do poder público devem ser obrigatoriamente propostas contra a União e processadas na Justiça Federal. Bom, as ações na quais se pleiteia medicamentos da Fazenda Pública, assim é o argumento de resposta sobre essa indagação, deve observar as seguintes regras de competência. Medicamentos incorporados ao SUS, esses medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, a competência é justiça estadual e a responsabilidade parte do município. Outro, medicamentos do componente especializado de assistência farmacêutica, que fazem parte do grupo 1A, né? A competência é Justiça Federal e a responsabilidade é da União. O grupo 1B, 2 e 3, né? Trata-se da competência da Justiça Estadual e a responsabilidade varia conforme o grupo. Então, os medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica, a competência é Justiça Federal e a responsabilidade é da União. Os medicamentos não incorporados ao SUS, sem registro na Anvisa, a competência é Justiça Federal e a responsabilidade provém da União.
Medicamentos com registro na Anvisa, o valor anual menor do que 210 salários mínimos, a competência é da Justiça Federal e o custeio parte da União. O valor anual do tratamento for superior a 7, inferior a 210 salários mínimos, a competência é da Justiça Estadual. E o seu custeio provém do Estado, com ressarcimento parcial pela União. O valor anual do tratamento for inferior a 7 salários mínimos, a competência parte da Justiça Estadual. O seu custeio é Estado, né, com possível ressarcimento ao município. E eu quero dar aqui observações adicionais. Para múltiplos medicamentos com o mesmo princípio ativo, considerando-se de menor preço, né, na CIMED, em cumulação de pedidos, só se considera o valor dos medicamentos não incorporados para definir competência. Juiz deve analisar o ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento e o autor deve demonstrar segurança, eficácia e ausência de substituto terapêutico no SUS. Evidências científicas de alto nível são necessárias para justificar o fornecimento judicial. Bom, essa decisão partiu do ministro Gilmar Mendes, que foi um julgado em 16 de nove de 2024, que gerou uma repercussão geral, né, pelo informativo 1150, e é importante que você leia, né, nesse julgado a tese completa, ok? Você achará isso aí nas decisões do STF, no site do Supremo. Bom, para concluir hoje o estudo de direito constitucional, precedentes e jurisprudências de importância e relevância que são cobradas, bom, tem um outro aqui para você para a gente concluir o nosso estudo. Apenas em caráter excepcional e desde que atendidos os parâmetros fixados pelo Supremo, uma decisão judicial ela pode determinar o fornecimento de medicamentos registrado na Anvisa, mas não incluído nas listas do SUS. Essas teses elas foram fixadas pelo Supremo, né? Então, vou abordar aqui para vocês. A ausência, né, de inclusão de medicamentos na lista, né, de dispensação do Sistema Único de Saúde, o SUS, né, Rename, Resme, Remume, né, e entre outras, impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: negativo de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos dos item 4 do tema 1234, de repercussão geral, ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pelo CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora da sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19 e 19R da Lei nº 8.080 de 90 e no Decreto-Lei nº 7.646 de 2011. A impossibilidade de substituição por outro medicamento constante na lista do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Comprovação à luz da medicina baseada em evidências, né, da eficácia, acurácia e efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, né? E imprescindibilidade clínica do tratamento comprovado mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive que o tratamento já realizado, e F, né, a incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Bom, sobre
pena de nulidade da decisão judicial nos termos dos artigos 489, parágrafo 1, do inciso 5 e 6, e artigo 927, inciso 3 e parágrafo 1, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar o pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pelo CONITEC ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo. Outra, aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previsto no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, NATJUS, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise, técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatória ou laudo médico, juntado aos atos pelo autor da ação. E, no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar os órgãos competentes para avaliar a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Bom, essa decisão ela partiu do ministro Marcos Aurélio, também que foi o redator do acordo. O redator do acordo foi o ministro Roberto Barroso. Esse julgado ele saiu em 26 de nove de 2024 e gerou repercussão geral, e o informativo partiu do 1152.